começa com magma derretido, milhões de anos a arrefecer lentamente, formando-se nas profundezas da Terra. É a memória fóssil do nosso planeta. Este material, o granito, preserva os vestígios da pressão, do calor e do tempo que o moldaram. E agora, imagine isto. Engenheiros numa pedreira acabam de usar uma explosão controlada para arrancar um único bloco desta rocha que pesa 100 toneladas. É mais pesado do que um avião Boeing 737 vazio. Mas o objetivo não é apenas mover esta massa colossal. O verdadeiro desafio é transformar este poder bruto e caótico numa laje perfeitamente plana, polida como um espelho, com uma precisão de alguns centésimos de milímetro, verificada por lasers. Como é que a humanidade pega num bloco de 100 toneladas, nascido do fogo, e o transforma numa obra de arte de alta tecnologia? Esta é a jornada da pedra eterna, do caos da pedreira à perfeição da arquitetura. A viagem começa em vastas pedreiras a céu aberto, paisagens esculpidas pela engenharia humana. Colossais formações rochosas, que demoraram milhões de anos a formar-se, estão escondidas sob camadas de terra, areia e rocha solta. Antes de poderem sequer tocar no granito valioso, as equipas têm de remover esta sobrecarga, por vezes dezenas de metros dela. Quando o leito de rocha principal está finalmente exposto, o verdadeiro trabalho começa. As equipas de perfuração movem-se pela superfície, marcando pontos precisos. Seguem um padrão de grelha cuidadosamente calculado, perfurando fundo na pedra. O objetivo aqui não é a destruição, é a precisão. Estes furos são então carregados com uma quantidade medida de explosivos, apenas o suficiente. O objetivo não é estilhaçar o granito em pedaços inúteis, é usar a onda de choque para o separar em grandes blocos, sem fraturar o núcleo. Uma sequência de explosão controlada é acionada. Em segundos, um eco estrondoso reverbera pelo vale. Lajes maciças pesando milhares de toneladas destacam-se e deslizam pelas paredes da pedreira. Quando a poeira assenta, o titã está exposto. Mas a força bruta tem os seus limites. Para uma extração mais controlada, a tecnologia assume o controlo. A serra de fio diamantado é uma ferramenta de pura maravilha. Um cabo de aço robusto, revestido com esferas de diamantes sintéticos, roda continuamente em alta velocidade. É o diamante que corta o granito. A serra fatia a pedra densa, sem causar fissuras. Em pedreiras maiores, a alternativa são lâminas de serra gigantes. Imagine uma lâmina com até 3,6 metros de comprimento, equipada com segmentos de ponta de diamante. Estas lâminas movem-se para a frente e para trás, lentas mas implacáveis, libertando lajes intactas da parede da montanha. Ambos os métodos de corte têm algo em comum: um fluxo constante de água. Durante um único turno, o consumo pode atingir entre 3.700 e 7.500 litros de água. Esta água é vital. Arrefece a superfície de corte para evitar que as lâminas sobreaqueçam e lava o pó de pedra. Mas, mais importante, suprime a perigosa poeira de sílica. Estas são as partículas finas, transportadas pelo ar, que podem causar graves doenças pulmonares. É uma medida de segurança essencial. Felizmente, a maior parte desta água é recuperada e reciclada. Finalmente, quando as linhas de corte estão completas, os trabalhadores usam cunhas de aço ou macacos hidráulicos. Com uma libertação final e precisa de pressão, uma pedra que pesa dezenas de toneladas cai no chão da pedreira. O bloco de granito está livre da montanha, mas agora enfrenta o seu primeiro grande desafio: mover-se. Esta não é uma tarefa para caminhões normais. Devido ao seu peso imenso, os blocos são primeiro transportados para uma área de preparação, staging area, dentro da própria pedreira. Aqui, o terreno é nivelado e seguro. O transporte é feito por caminhões de carga especializados, veículos com plataformas rebaixadas e chassis reforçados, concebidos especificamente para o terreno íngreme e irregular da pedreira. Para carregar estas bestas, são necessários guindastes de esteiras gigantes. Antes de cada elevação, o bloco é meticulosamente preso. Correntes de aço e cintas robustas são posicionadas em pontos de equilíbrio cuidadosamente calculados. A última coisa que alguém quer é que um bloco de 100 toneladas deslize ou rode durante a elevação. O guindaste levanta o bloco e baixa-o suavemente sobre um reboque de múltiplos eixos para cargas pesadas.
Esta plataforma de transporte é uma maravilha da engenharia. A sua construção, com dezenas de rodas, foi concebida para uma única finalidade: distribuir uniformemente o peso esmagador de 20 a 100 toneladas. Sem isto, o caminhão simplesmente afundar-se-ia no chão da pedreira ou destruiria qualquer estrada normal. Antes de o comboio partir, há uma inspeção final. Os trabalhadores verificam tudo, apertam todas as correntes de segurança, ajustam as escoras e fixam calços de madeira. Nada pode ser deixado ao acaso. O comboio parte então, movendo-se agonizantemente devagar. Não é uma questão de velocidade, mas de controlo. Esta carga vale uma fortuna e o perigo é real. Após a viagem lenta e perigosa, o bloco bruto chega à fábrica. A transformação de caos em ordem está prestes a começar. Guindastes pesados baixam os blocos sobre plataformas de corte, mas estas não são plataformas comuns. Estão ancoradas profundamente em fundações de betão. O objetivo é eliminar totalmente qualquer vibração. A vibração é o inimigo da precisão. O bloco é então fixado no lugar, com armações de aço e grampos hidráulicos. Está totalmente estável. Agora a verdadeira cirurgia começa. No coração desta operação está a serra de gangue, Gang Saw. É uma máquina colossal, um testemunho da engenharia industrial. Cada máquina carrega entre 40 e 80 lâminas de aço paralelas. Cada lâmina tem mais de 3 metros de comprimento e as suas bordas são revestidas com diamantes industriais. A máquina ganha vida, movendo-se para a frente e para trás, num ritmo constante e hipnótico. Dezenas de cortes paralelos fatiam o granito de forma limpa. Mas aqui está o detalhe mais incrível: a velocidade. As lâminas descem apenas alguns milímetros por minuto. Isto não é um corte rápido, é uma maratona de paciência e precisão. Por que tão lento? Para evitar fraturas na estrutura cristalina. A máquina é também inteligente. Sensores de vibração e pressão monitorizam constantemente a resistência. Eles ajustam a força de corte em tempo real, porque cada bloco de granito tem uma densidade mineral única que pode variar. O sistema adapta-se. E tal como na pedreira, a água é essencial. Jatos de água de alta pressão arrefecem as lâminas, lavam a pasta de pedra e reduzem o desgaste. Cada serra consome entre 800 e 1.500 galões de água por hora. E mais uma vez, a maior parte é reciclada. Um ciclo de corte completo para um único bloco dura de 15 a 24 horas. No final, o bloco maciço de granito desapareceu. No seu lugar estão dezenas de lajes uniformes, cada uma com cerca de 2 a 3 centímetros de espessura. Após 24 horas de corte, as lajes estão prontas, mas ainda não estão bonitas. A superfície está áspera, baça e coberta por uma fina poeira de pedra. A sua verdadeira beleza, os padrões minerais, está escondida. Agora começa a etapa mais satisfatória visualmente. As lajes, cada uma pesando várias centenas de quilos, são transferidas para uma linha de polimento automatizada. É um sistema que se estende por dezenas de metros e funciona sem parar. À medida que cada laje viaja ao longo da linha, ela passa por baixo de uma série de cabeças de retificação e polimento. Cada cabeça tem uma tarefa específica. As primeiras cabeças usam grão grosso, quartz grit. Elas removem as marcas de serra e quaisquer saliências, nivelando a superfície. Depois, a laje passa para cabeças de grão fino, finer grit, muitas vezes revestidas com diamantes industriais. Estas refinam a superfície com uma precisão notável, removendo apenas uma camada fina. E este processo também é inteligente. Sensores controlam automaticamente a pressão e a velocidade de rotação de cada cabeça. Isto é crucial para proteger a estrutura cristalina do granito contra microfraturas. Um fluxo constante de água reduz o atrito e lava a pasta de pedra. É aqui que a magia acontece. À medida que a pasta cinzenta é lavada, as superfícies tornam-se mais brilhantes. A luz começa a refletir. Finalmente, a intrincada mistura de cristais de quartzo, mica e feldspato é revelada. O padrão mineral, a assinatura da terra, que dá ao granito o seu brilho metálico característico, emerge por fim. A superfície está agora polida até um brilho espelhado, mas o trabalho ainda não terminou. O granito é incrivelmente duro, mas também é poroso. Tem poros microscópicos que o tornam vulnerável.
Antes de estar pronto para o mundo, precisa de proteção. Os trabalhadores aplicam um selante protetor transparente. Esta fórmula, tipicamente à base de silano ou silicone, penetra profundamente nos poros microscópicos do granito, forma uma barreira invisível contra água, óleo e ácidos suaves. Em linhas de produção de grande escala, isto é feito por pulverizadores automatizados ou rolos de baixa pressão. Depois de o selante curar, a laje entra na fase de inspeção final. Primeiro, a inspeção humana. Os trabalhadores inspecionam cada laje sob iluminação de alta intensidade. Eles procuram arranhões tênues, manchas nebulosas ou mudanças subtis no tom da cor. Mas o olho humano tem limites. É por isso que a laje passa para a zona de inspeção a laser. Sensores de varrimento multifeixe projetam-se sobre toda a superfície, capturam milhões de pontos de dados para gerar um mapa 3D detalhado de cada laje. A partir deste mapa, um software especializado analisa a planicidade, a espessura e o alinhamento. A precisão é impressionante. Deteta desvios tão pequenos quanto alguns centésimos de milímetro. Esta tecnologia vê o que é invisível a olho nu: microfissuras, bolsas de ar ou deformações na superfície. Apenas as peças impecáveis, as que passam neste teste de alta tecnologia, seguem em frente. A laje de granito está agora perfeita, protegida, polida e verificada por laser. Mas como se move com segurança algo que pesa 450 quilos e é, ao mesmo tempo, um produto de luxo? A embalagem é o último desafio de engenharia. Todo o movimento é tratado por elevadores robóticos especializados ou guindastes de pórtico hidráulicos. Estas máquinas não usam pinças que poderiam lascar as bordas. Elas usam garras de sucção a vácuo. Elas agarram a laje pela sua superfície polida, levantando-a verticalmente. Isto evita arranhões, lascas ou danos nos cantos. As lajes são então colocadas em paletes de aço pesado ou de madeira reforçada. São posicionadas na vertical. Os trabalhadores inserem almofadas de borracha ou espaçadores de espuma entre cada laje. Este espaço é vital para manter uma folga igual e prevenir fendas por vibração durante o transporte. A palete inteira é então protegida. Uma estrutura de aço circundante, fitas de metal apertadas e uma película protetora de polietileno protegem contra poeira e umidade. Finalmente, cada envio é rotulado. Tem informações detalhadas de rastreabilidade, tipo de pedra, dimensões, número do lote e origem da pedreira. A jornada está completa. Mas sabia que esta pedra é mais do que apenas um material de construção? É um símbolo de poder há milênios. Do antigo templo de Brihadisvara, na Índia, uma maravilha da engenharia, aos rostos imponentes do Monte Rushmore, nos Estados Unidos. A humanidade sempre escolheu o granito para declarar poder e eternidade. É um desejo de ser lembrado. Este desejo ainda ecoa. Quando Donald Trump expressou o desejo de ter a sua imagem esculpida no Monte Rushmore, não foi apenas ambição, foi um reflexo dessa necessidade humana intemporal de deixar uma marca eterna. E todo este processo, apesar de usar milhares e milhares de litros de água para cortar e polir, é surpreendentemente sustentável. A maior parte dessa água é recuperada, filtrada e recirculada de volta ao sistema. De magma fundido que arrefeceu durante milhões de anos, de um bloco caótico de 100 toneladas, arrancado da terra com explosivos, até uma laje de engenharia precisa, polida para revelar a beleza original da terra e verificada por lasers com uma precisão de centésimos de milímetro. Sob a precisão da engenharia e tecnologia modernas, este material aparentemente sem vida tornou-se um símbolo de resistência, a pedra angular da arquitetura intemporal em todo o mundo. Não é apenas uma rocha, é a prova de como a humanidade pode pegar no poder bruto do planeta e transformá-lo num legado duradouro. Com que frequência você atualiza seu computador? A cada 2, talvez 5 anos. E o seu celular? Aquele carro antigo que finalmente foi para o ferro velho? Cada máquina que deixamos para trás, cada pedaço de metal que consideramos lixo, contém dezenas de metais preciosos. Estes não são materiais comuns. Eles foram originalmente extraídos da terra, com um custo imenso de suor, energia e engenharia, e agora parecem inúteis. Mas é aqui que a verdadeira história começa.
Você está olhando para o ponto de partida de uma indústria global que movimenta mais de 700 mil milhões de dólares. E dentro dessas instalações colossais, esses metais não morrem, eles renascem. O que parece ser um cemitério de sucata é, na verdade, o berçário de recursos futuros. Mas como? Como é que se pega nesta montanha caótica de aço retorcido, plástico misturado e fios de cobre e se desfaz este nó? Como é que a humanidade transforma este lixo num metal tão puro e forte como no dia em que foi extraído, usando temperaturas de milhares de graus? Esta é a história de uma das transformações mais incríveis do planeta. Tudo começa aqui, um pátio de coleta de metal. À primeira vista, pode parecer um caos de poeira e aço rangendo, mas não se engane. Por trás desta fachada, existe um sistema logístico de uma complexidade e estratégia impressionantes. Isto não é um ferro velho, é uma mina. Uma mina urbana do século XXI que funciona de forma muito mais inteligente. Esta rede global de locais de coleta e armazenamento poupa ao planeta a extração de mais de 400 milhões de toneladas de minério de ferro todos os anos. Isso equivale a uma economia de centenas de bilhões de dólares em custos de mineração, transporte e tratamento de resíduos. O processo é de alta tecnologia e começa com o peso. Caminhões gigantes transportando o fim da vida útil da nossa sociedade têm de passar por balanças eletrônicas de 60 toneladas. Cada quilo de entrada é registrado com precisão. Nos centros mais modernos, a tecnologia de rastreamento por RFID, ou identificação por radiofrequência, monitora cada remessa. Isto não é exagero. É essencial para prevenir a perda de materiais imensamente valiosos, como o cobre, o alumínio ou o níquel, que poderiam perder-se no meio da confusão. O objetivo destas instalações é global. Países como o Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul tratam-nos como elos vitais no comércio mundial de metais reciclados. Cerca de 30 a 40% de todo o fluxo de metal reciclado do mundo é enviado através dos oceanos. Dezenas de milhões de toneladas de sucata de aço são exportadas dos Estados Unidos para alimentar as siderúrgias da Índia, Turquia e Vietnã. O impacto ambiental disto é colossal. Cada tonelada de sucata devidamente recolhida evita a emissão de mais de 2 toneladas de dióxido de carbono. Esta fase, aparentemente simples, é a primeira linha de defesa da economia verde. Mas nesta forma caótica, irregular e volumosa, a sucata é um pesadelo logístico. Pior do que isso, é perigosa. Antes de poder ser transportada ou processada em segurança, ela precisa ser domada. É aqui que entra a força bruta. Carcaças de carros desmanchados, estruturas de máquinas industriais, chapas de metal retorcidas. Tudo é agarrado por garras hidráulicas e atirado para dentro dos compactadores. O que acontece a seguir é uma demonstração de pura potência. Os sistemas de compactação modernos geram uma pressão implacável de até 3.000 psi. Esta força comprime centenas de quilos de metal numa questão de minutos, transformando o caos num bloco denso e sólido. Os fardos resultantes medem tipicamente entre 24 a 40 polegadas de cada lado, maximizando o espaço em contentores ou caminhões. Mas a verdadeira razão para isto não é apenas poupar espaço, é segurança. As apostas aqui são altíssimas. A compressão total elimina os espaços vazios traiçoeiros dentro da sucata, vazios que poderiam conter gases inflamáveis, resíduos de óleo ou, o mais perigoso de tudo, baterias de lítio defeituosas. Uma única bateria esquecida, se esmagada de forma errada, poderia causar um incêndio ou explosão durante o transporte. Graças a este passo, o que era caótico e perigoso torna-se um bloco de metal compacto e gerenciável. As peças grandes foram contidas, mas e quanto aos milhões de componentes mais complexos e misturados? Motores, computadores, eletrodomésticos, feixes de fios. Estes itens são uma mistura de dezenas de materiais diferentes, todos ligados fisicamente. Para os separar, é preciso mais do que pressão, é preciso uma destruição total. Eles são enviados para o coração pulsante da linha de reciclagem, o triturador.
Dentro da câmara de esmagamento, martelos de aço pesado, girando a velocidades vertiginosas, de 50 a 2.000 rotações por minuto, atingem a sucata repetidamente. O som é ensurdecedor. A força rasga o metal em fragmentos de apenas alguns centímetros, ou até milímetros. A eficiência é de cair o queixo. Um único sistema de trituração, dependendo do seu design, pode processar de 5 a 100 toneladas de sucata por hora. Mas o objetivo principal desta violência controlada não é apenas reduzir o tamanho, é quebrar as ligações físicas. Esta força incrível é o que finalmente liberta os materiais valiosos. É o que separa os fios de cobre da sua isolação plástica. É o que racha os núcleos de aço dentro dos motores e liberta o cobre e o estanho das placas de circuito impresso. O que era um motor, agora é uma pilha de seus componentes básicos. Agora que os materiais estão fisicamente livres, começa a verdadeira magia da engenharia. O fluxo misturado de fragmentos é transportado para uma correia, como separar o aço do alumínio, o cobre do plástico. O primeiro passo é a força bruta magnética. Um ímã de alta potência, geralmente um tambor rotativo, está suspenso sobre a correia. Ele gera um campo magnético intenso, e imediatamente todas as peças ferrosas, fragmentos de ferro e aço, são arrancadas do fluxo. Elas são literalmente puxadas para cima, contra a gravidade, e desviadas para um contentor separado. O resto, os metais não ferrosos como alumínio e cobre, e os não metais como plástico e borracha, continuam. Mas as máquinas, por mais poderosas que sejam, não conseguem ver tudo. É aqui que as apostas sobem novamente, e o filtro mais preciso de todos entra em ação: o ser humano. Sob iluminação intensa, os trabalhadores operam em linhas, os seus olhos treinados e mãos rápidas fazendo o que nenhum sensor consegue fazer com tanta adaptabilidade. Eles procuram por aquilo que pode comprometer toda a fusão. Uma liga metálica misturada que poderia contaminar um lote inteiro. Uma bateria danificada que passou despercebida. Peças eletrônicas ou componentes contaminados com graxa. Um único erro aqui pode custar dezenas de milhares de dólares e arruinar toneladas de metal puro. Este filtro humano final é a garantia de que apenas o material mais limpo segue em frente. Depois de passar por esta dupla verificação rigorosa, a sucata, agora limpa e separada por tipo, está pronta para o seu renascimento. É aqui que ela enfrenta o fogo. Dependendo do material, ela é enviada para fornos diferentes. O aço e o ferro fundido vão para fornos a arco elétrico. O alumínio, o cobre e o zinco vão para fornos de indução. Dentro destes gigantes, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, até 2.500 graus Fahrenheit, ou cerca de 1.370 graus Celsius. É calor suficiente para transformar o metal sólido num lago uniforme de metal líquido brilhante, mas isto não é apenas derreter, é refinar. Dentro do forno, o metal fundido é constantemente agitado para garantir que a composição química seja perfeitamente uniforme. As impurezas mais leves, conhecidas como escória, flutuam para a superfície. Esta camada de impurezas é então removida, seja por braços robóticos ou manualmente, por trabalhadores que usam trajes especiais à prova de calor. Para ajustar o produto final, os operadores adicionam agentes de refino, como silício ou manganês, seguindo uma receita precisa para definir a força e a resistência à corrosão do novo metal. Até mesmo os fumos e o pó gerados durante este processo intenso são capturados por sistemas de filtragem de múltiplos estágios. Isto não só reduz as emissões, mas também recupera subprodutos valiosos como chumbo, estanho e zinco. O metal está agora no seu estado mais puro. O metal está líquido, purificado e pronto. Mas como transformar este rio de fogo de volta numa forma sólida e utilizável? A engenharia aqui divide-se em dois caminhos principais, dependendo do metal. O caminho do aço é o do lingotamento contínuo. É o padrão da indústria para a produção em massa. O aço fundido é derramado de forma constante num molde de cobre, que é intensamente resfriado com água. Isto é genial. O aço começa a solidificar-se de fora para dentro, formando uma casca sólida, enquanto o núcleo ainda está líquido.
Esta fita de aço semissólida é então puxada para baixo por uma série de rolos que a guiam e apoiam enquanto ela se solidifica completamente. O resultado são formas longas e contínuas, tarugos, quadrados, placas, planas ou bloco para forjamento. Estas formas são então cortadas em comprimentos padrão, usando maçaricos de oxicombustível. O caminho do alumínio é diferente, sendo um metal com um ponto de fusão mais baixo, cerca de 1220 graus Fahrenheit, 660 Celsius, e com uma condutividade térmica muito alta, o resfriamento deve ser controlado meticulosamente. Ele é frequentemente vertido em moldes de ferro, fundido ou aço, resfriados com água circulante. Qualquer variação muito rápida na temperatura pode causar rachaduras na superfície ou aprisionar gases no interior, arruinando o lingote. É um equilíbrio delicado entre calor e frio. O metal está sólido novamente, mas antes de poder ser enviado para construtoras ou fábricas de automóveis, ele deve passar na inspeção final e receber a sua proteção. As bordas irregulares dos lingotes de alumínio são aparadas. Cada peça é inspecionada visualmente para detectar microfissuras. Depois, vem a proteção contra o seu inimigo natural, a oxidação. Os lingotes ou bobinas são embrulhados em papel especial tratado com óleo antioxidação ou em filme plástico PE termoencolhível. Isto protege as superfícies limpas contra a umidade e o pó durante o transporte. Finalmente, cada pacote recebe a sua identidade. Uma etiqueta de alumínio gravada a laser ou um código QR é afixado. Isto não é um simples rótulo, é um passaporte de rastreabilidade completa. Ele contém o número do lote, a composição exata da liga, a data de produção, a linha de produção e todos os padrões de qualidade internos. Os feixes de vergalhões de aço são firmemente amarrados com cintas de aço galvanizado. As bobinas de aço laminado são envoltas em papel resistente à ferrugem. O que era sucata caótica é agora um produto industrial de alta tecnologia, totalmente rastreável e pronto para o seu próximo ciclo de vida. Mas você sabia? Esta indústria não só recicla metal, ela recicla energia. Pátios de reciclagem bem geridos podem reduzir o lixo sólido e as emissões tóxicas em até 70% em comparação com os aterros sanitários. Você sabia que cada tonelada de aço reciclado poupa mais de 2 toneladas de emissões de CO2? E que alguns daqueles trituradores são tão potentes que podem processar 100 toneladas de sucata numa única hora? Voltamos a pensar naquele computador antigo, naquele carro que chegou ao fim da linha. De fragmentos que pareciam ter alcançado o fim definitivo de suas vidas, a indústria de reciclagem de metais forjou uma jornada completamente nova. Cada lingote de alumínio fundido e cada bobina de aço laminado que sai destas fábricas é mais do que apenas um produto. É a prova de que os materiais podem ser revividos. É um testemunho do que acontece quando a engenhosidade humana e a tecnologia se unem. O aço e o alumínio não são apenas renascidos. Eles tornam-se mais uma vez a espinha dorsal de milhões de estruturas modernas, prontos para construir o nosso futuro. Vocês acham que o compensado é apenas um monte de serragem prensada? Um material barato, usado para tapar buracos em construções? É hora de repensar. E se eu dissesse que essa placa de madeira é, na verdade, um símbolo de alta engenharia? Um material projetado que começa sua jornada como uma fita de madeira quase transparente, com apenas 1 milímetro de espessura. Uma fita contínua, desenrolada de uma tora maciça, que gira a centenas de rotações por minuto contra uma lâmina afiada. Isso não é simplesmente madeira. É a engenharia transformando a natureza em algo mais forte. Mas como os engenheiros conseguem, literalmente, desenrolar uma árvore inteira? Como eles pegam essa fita frágil e a transformam em um painel estrutural tão forte e estável que se tornou a base da arquitetura moderna e do design de interiores? Esta é a incrível jornada da madeira, de uma floresta gerenciada até se tornar uma maravilha da engenharia. A jornada para criar uma única placa de compensado não começa em uma floresta antiga, derrubada ao acaso. Ela começa em um ambiente totalmente projetado e controlado.
A fonte da matéria-prima são plantações industriais gigantescas. Pense nelas não como florestas, mas como máquinas verdes de alta eficiência. Vastas plantações de árvores como acácia, eucalipto ou pinheiro, plantadas em fileiras perfeitas. Diferente de uma floresta natural, que pode levar um século para se regenerar, essas árvores são cultivadas para crescer rápido. Elas atingem o tamanho ideal para o corte, em um ciclo incrivelmente curto, de apenas 7 a 20 anos. Cada hectare, cada metro quadrado, é otimizado. Em um hectare, podem crescer de 2.000 a 3.000 árvores, todas plantadas com um espaçamento calculado para que recebam a quantidade exata de luz solar e nutrientes, sem desperdício. Hoje, essas fazendas de árvores cobrem mais de 290 milhões de hectares ao redor do mundo. É uma área gigantesca que fornece mais da metade de toda a madeira usada para compensados no planeta. Este modelo de plantação industrial tem uma missão crítica. Ele permite que a indústria produza em massa, sem precisar destruir as florestas nativas, que são vitais para o nosso ecossistema. Quando chega a hora da colheita, não há espaço para improviso. É um balé mecanizado. Máquinas pesadas, chamadas harvesters, avançam em formação. Elas agarram a árvore, a cortam na base, removem todos os galhos e a cortam em toras padronizadas em questão de segundos. E aqui, a eficiência é total. Os troncos retos e perfeitos são separados e seguem para a fábrica. Mas e os topos das árvores? Assim que as toras chegam ao pátio da fábrica, elas entram no que parece ser uma gigantesca área de espera. Mas é uma espera de alto risco. Se as toras recém-chegadas da floresta forem deixadas ao sol e ao ar livre, elas secarão de forma desigual. A parte de fora secará mais rápido que o núcleo úmido. Essa tensão interna faz a madeira rachar, e uma tora rachada é inútil para o processo. Por isso, o pátio inteiro é equipado com sistemas de nebulização. Jatos de água finos borrifam as pilhas de toras constantemente, mantendo a umidade estável e protegendo a matéria-prima. Mas para que a madeira possa ser desenrolada, ela precisa estar macia. E para isso, ela precisa ser cozida. As toras são pegas por guindastes e mergulhadas em enormes piscinas de concreto ou seladas dentro de câmaras de vapor. A água nessas piscinas não está morna. Ela é mantida a uma temperatura escaldante, entre 80 e 100 graus Celsius. Praticamente água fervente. As toras ficam nesse banho de vapor por horas, às vezes até um dia inteiro. O calor intenso e a umidade penetram profundamente na madeira, até o seu coração. Esse processo relaxa as fibras de celulose e, o mais importante, amolece a lignina, a cola natural que mantém as fibras unidas. A tora, antes dura e rígida, torna-se flexível e maleável, pronta para a etapa mais impressionante de todas. Depois de cozidas, as toras estão prontas. Elas são movidas para o coração pulsante da fábrica. Primeiro, um sistema a laser escaneia a tora para alinhá-la perfeitamente. Então, ela é fixada em um torno industrial gigante, uma máquina chamada descascador ou laminador. A tora começa a girar, devagar no início e depois cada vez mais rápido, atingindo centenas de rotações por minuto. É um borrão de movimento. Então, uma lâmina de aço maciça, com mais de 3 metros de comprimento e afiada como uma navalha cirúrgica, avança. Ela é pressionada firmemente contra a tora em alta velocidade. O que acontece a seguir é quase mágico. A máquina não corta lascas. Ela descasca a tora, como se estivesse apontando um lápis gigante. O resultado é uma fita contínua de madeira, uma única folha chamada lâmina ou folheado, que se desenrola da tora em um fluxo hipnótico e ininterrupto. A espessura dessa fita é o fator mais crítico de todo o processo. Ela tem apenas 1 a 3 milímetros de espessura. A precisão aqui é absoluta. Se a lâmina variar apenas 0,1 milímetros, mais fino que uma folha de papel, a folha inteira pode ser considerada inútil, pois comprometerá a força da placa final. Para garantir essa precisão, sensores a laser medem a espessura da fita milhares de vezes por segundo, enviando dados para um computador que ajusta a lâmina em tempo real. Em menos de 1 minuto, o que era uma tora sólida e pesada desaparece, deixando para trás apenas um pequeno núcleo cilíndrico e centenas de metros de fita de madeira perfeita.
Esta longa fita de madeira agora é cortada por lâminas automáticas em painéis de tamanho padrão, mas eles estão completamente encharcados, contendo mais de 30% de água do processo de cozimento. Se fossem prensados assim, a água se transformaria em vapor e explodiria a placa. Eles precisam ser secos, e secos rapidamente. Os painéis molhados são alimentados em sistemas de secagem especializados. São túneis de fogo gigantescos, que se estendem por dezenas de metros de comprimento. As folhas são colocadas em correias transportadoras de metal e viajam por uma série de zonas de aquecimento. Dentro desses túneis, ventiladores potentes sopram ar superaquecido, com temperaturas que variam de 150 a 180 graus Celsius, por cima e por baixo de cada folha. O processo é rápido e violento. Em apenas 5 a 7 minutos, a umidade dentro da madeira evapora completamente. O nível de umidade despenca de 30% para um número exato, geralmente entre 6 e 8%. Esse número é o ponto de equilíbrio perfeito. Se a madeira for seca demais, ela se torna quebradiça e racha. Se não for seca o suficiente, a cola não vai aderir e a placa inteira irá falhar. Sensores de umidade monitoram cada folha que sai, garantindo que apenas os painéis perfeitamente secos sigam para a próxima etapa. Agora temos folhas de madeira secas, estáveis, mas ainda frágeis. É aqui que a verdadeira engenharia começa. As folhas passam por uma máquina chamada encoladeira, que usa rolos para aplicar uma camada perfeitamente uniforme de adesivo. Para móveis internos, usa-se resina de ureia formaldeído, mas para compensados que precisam resistir à água e ao tempo, usa-se a resina fenolformaldeído, uma cola industrial incrivelmente forte e à prova d'água. A espessura da cola é controlada em microns. Então vem o segredo da força lendária do compensado. As folhas são empilhadas, mas não de qualquer maneira. O segredo está na direção das fibras. A madeira natural é muito forte em uma direção, ao longo das fibras, mas muito fraca na outra, contra as fibras. Para resolver isso, os engenheiros empilham as folhas em um padrão cruzado. Uma camada tem as fibras na vertical, a próxima na horizontal, a seguinte na vertical, e assim por diante. Essa estrutura cruzada distribui a força igualmente em todas as direções, criando um painel que é dramaticamente mais forte e mais estável do que uma placa de madeira maciça da mesma espessura. Este sanduíche de madeira e resina, que pode ter de 3 a 13 camadas, vai então para a prensa. O processo tem 2 etapas. Primeiro, a prensa fria. Uma pressão hidráulica uniforme de 0,8 a 1,2 megapascals é aplicada por cerca de 15 a 30 minutos. O objetivo aqui não é curar a cola, mas sim espremer todo o ar de dentro do sanduíche e garantir que a cola se espalhe perfeitamente, criando um contato total entre as camadas. É a preparação. Depois, o painel vai para o evento principal, a prensa quente. Esta é uma máquina de múltiplos andares, com placas de aço grossas que são aquecidas. A temperatura sobe para 120 a 150 graus Celsius, enquanto a pressão hidráulica aumenta massivamente, de 1 a 1,5 megapascals. Isso é uma força esmagadora, como colocar toneladas de peso em cada metro quadrado. Sob esse ataque combinado de calor extremo e pressão intensa, a resina fenólica passa por uma transformação química. Ela se polimeriza. Ela derrete, penetra profundamente nas fibras da madeira e depois endurece, soldando as camadas em um bloco único e indivisível. Em cerca de 4 a 7 minutos, o que era uma pilha de folhas soltas torna-se um único painel de engenharia, perfeitamente plano e incrivelmente forte. O painel de compensado emerge da prensa quente, um produto finalizado. Ele é então movido para a área de acabamento. Serras de alta velocidade com pontas de diamante cortam as bordas, aparando qualquer excesso e deixando o painel com dimensões milimetricamente precisas. Em seguida, lixadeiras industriais, com múltiplos rolos, tratam a superfície, deixando-a lisa e pronta para uso. Mas e todo o lixo gerado até aqui? E os núcleos cilíndricos que sobraram dos tornos? E todas as aparas das bordas e as folhas que foram rejeitadas pelo controle de qualidade? Em uma fábrica moderna, absolutamente nada é desperdiçado. A fábrica opera em um sistema de ciclo fechado.
Todos esses resíduos de madeira iniciam imediatamente uma segunda jornada industrial. Eles são transportados para trituradores potentes que os transformam em partículas de madeira, ou cavacos. Esses cavacos passam por telas vibratórias para separar impurezas e são secos em ar quente, reduzindo sua umidade a quase zero, apenas 2 a 3%. As partículas secas são então misturadas com resina em um tambor gigante. E aqui vemos outra camada de engenharia. O material é formado em um tapete de 3 camadas, como um sanduíche, partículas finas nas superfícies para um acabamento liso e partículas mais grossas no meio, para dar estrutura e força. Este tapete de partículas e resina é carregado em outra prensa quente, esta operando a temperaturas ainda mais altas, de 180 a 200 graus Celsius. A resina derrete e une as partículas, e o que era lixo renasce como uma placa de aglomerado, MDP, um material estável e econômico, pronto para ser usado em milhões de móveis. E vocês sabiam de algumas coisas? É essa estrutura de fibras cruzadas que torna o compensado tão estável. Ele resiste a empenar, encolher ou rachar em todas as direções, algo que a madeira maciça não consegue fazer. A cola fenólica usada no compensado naval é tão poderosa que você pode ferver a placa em água por horas, e as camadas simplesmente não irão se separar. E aqueles núcleos cilíndricos que sobram do torno, eles não são um problema, eles são a principal fonte de matéria-prima para a linha de produção de aglomerado. Desde a pequena semente em um viveiro, passando pelos banhos de 100 graus para amolecer, enfrentando a lâmina de 3 metros que desenrola uma fita de 1 milímetro, até ser fundida sob toneladas de pressão a 150 graus. O compensado não é apenas madeira laminada, é um testemunho da engenhosidade humana, é um símbolo de como a engenharia pegou um recurso natural, analisou suas fraquezas e o redesenhou para ser melhor, mais forte, mais estável e mais eficiente. E tudo isso dentro de um modelo de produção sustentável, um ciclo fechado, onde cada fibra, cada galho e cada pedaço de resíduo é transformado, garantindo que absolutamente nada seja desperdiçado. Esta camisa, esta toalha, estes lençóis, suaves, simples, familiares, tão comuns que se tornam invisíveis. Mas este objeto do dia a dia é o ponto final de uma odisseia industrial, uma jornada que começa aqui, num campo de flores brancas. Esta é a planta do algodão. Uma única espécie que, todos os anos, produz mais de 55 bilhões de libras de fibra. Esta pluma aparentemente delicada é a matéria-prima que sustenta uma indústria têxtil global, avaliada em trilhões de dólares. Como é que esta humilde penugem branca colhida sob o sol é transformada, fiada, tingida e tecida nos tecidos que nos vestem e confortam? O processo é muito mais complexo, muito mais preciso e mecanicamente intenso do que a maioria de nós alguma vez imaginou. Esta é a história não contada de como a agricultura antiga se fundiu com a engenharia de ponta para tecer, literalmente, a própria trama das nossas vidas. A jornada não começa com uma semente, começa com dados. A preparação da terra é uma operação de alta precisão. Os agricultores aram o solo a uma profundidade de 8 a 12 polegadas. Isto é vital para quebrar a terra compactada, permitindo que as futuras raízes respirem e procurem água. Em seguida, o equilíbrio químico. O pH do solo é testado e meticulosamente equilibrado entre 6,0 e 7,0. Este é o ponto ideal. Se for demasiado ácido, os nutrientes essenciais ficam bloqueados no solo. Se for demasiado alcalino, a planta não os consegue absorver. O fracasso aqui pode comprometer toda a colheita. Só então, tratores guiados por GPS, com uma precisão de nível militar, entram em campo. Eles criam sulcos perfeitos e plantam as sementes pré-tratadas a uma profundidade exata de 1,2 polegadas. Demasiado raso e a semente seca ao sol. Demasiado fundo e a minúscula plântula gasta toda a sua energia vital apenas para tentar alcançar a superfície, morrendo antes de ver a luz. A partir daqui, começa um ciclo de crescimento de 6 meses. E não é um período de espera passiva.
É uma guerra controlada. Os sistemas de irrigação por gotejamento, ligados a sensores de umidade, fornecem a quantidade exata de água, nem uma gota a mais, nem a menos. Agrônomos usam software para monitorar cada lote, calculando doses de fertilizantes com uma precisão de gramas. E no céu, drones patrulham. Não são brinquedos, são sentinelas aéreas. Eles analisam o crescimento das folhas e usam imagens térmicas para detectar o primeiro sinal de estresse hídrico ou de uma infestação de pragas, permitindo uma resposta cirúrgica antes que o problema se espalhe. Quando as plantas amadurecem, os botões, agora secos, explodem. O campo transforma-se num vasto e silencioso mar de branco. É hora da colheita. E aqui, a tradição e a tecnologia colidem de forma dramática. No primeiro mundo, em países como os Estados Unidos e a Austrália, a colheita é um espetáculo de poder mecânico. Colheitadeiras autônomas, gigantes de metal com quase 13 pés de altura e pesando mais de 22 mil libras, navegam pelos campos usando GPS. Na frente não são lâminas, mas centenas de fusos giratórios equipados com dedos de borracha macia. Eles arrancam o algodão da cápsula com uma precisão incrível, deixando a planta para trás. O algodão é aspirado, limpo de detritos maiores e imediatamente comprimido dentro da máquina em módulos redondos gigantes, com 6,5 pés de diâmetro, envoltos em plástico amarelo para proteção contra a umidade. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância, no Egito ou na Índia, a cena é outra. O silêncio é quebrado apenas pelas vozes de milhares de trabalhadores. Aqui, a colheita ainda depende do instrumento de precisão original, a mão humana. Os trabalhadores movem-se metodicamente, colhendo o algodão bola por bola. É um processo lento, sem dúvida, mas este método manual preserva o comprimento máximo e a suavidade das fibras de elite, como o algodão pima ou o egípcio. Fibras que são vendidas a um preço premium para os fabricantes de têxteis de luxo do mundo. 2 métodos, um de velocidade e escala, o outro de toque e qualidade, alimentando a mesma cadeia de abastecimento global. Quer venha de um módulo de 22 mil libras ou de um saco de lona, o algodão cru chega à usina de descaroçamento, conhecida como GIN. É aqui que a força bruta encontra a precisão cirúrgica. Os módulos são abertos e o algodão é alimentado num sistema de limpeza primária. Ventiladores centrífugos maciços, soando como turbinas a jato, sugam poeira, folhas e pequenos galhos. Correntes de ar quente secam as fibras. E então, o algodão entra no coração da máquina. Dezenas de serras circulares, montadas num eixo, giram a milhares de rotações por minuto. O som é ensurdecedor. Estas serras agarram as fibras de algodão e puxam-nas através de fendas de metal extremamente estreitas, chamadas costelas. As fendas são a chave. São largas o suficiente para a fibra passar, mas estreitas demais para a semente. As sementes duras e pesadas batem contra as costelas e caem num transportador separado. As apostas aqui são imensas. Uma fração de milímetro a mais na folga e as sementes passam, contaminando todo o lote de fibra. Uma fração a menos e as serras rasgam e destroem a própria fibra que deveriam salvar. Uma GIN moderna, trabalhando 24 horas por dia, pode processar mais de 15 fardos de algodão por hora. As fibras limpas são então reunidas por escovas rotativas e empurradas para uma câmara de limpeza secundária, onde filtros finos removem as impurezas restantes. O resultado é um fluxo contínuo de fibra branca, pura, sedosa e pronta para a próxima transformação. Mas primeiro ela precisa ser contida. O algodão limpo é canalizado para uma prensa hidráulica automatizada. Esta não é uma prensa comum. Possui sensores nos 4 cantos para garantir que os pistões apliquem uma pressão perfeitamente uniforme. Uma densidade desigual num fardo pode arruinar a consistência da fiação mais tarde. O fardo final, perfeitamente cúbico e etiquetado com dados de rastreabilidade, está pronto para a fiação. É aqui que o caos fofo se torna ordem forte. O fardo é aberto e o algodão é alimentado na máquina de cardagem. Pense nisso como uma cama de pregos em alta velocidade. Milhares de agulhas de aço finíssimas giram desembaraçando, penteando e alinhando cada fibra individual numa única direção.
O que emerge do outro lado é uma fita delicada e etérea chamada sliver. Parece leve como fumaça, quase frágil demais para ser tocada. Como é que esta teia de aranha se torna um fio forte o suficiente para fazer jeans? A resposta é a torção. Várias destas fitas sliver são combinadas e esticadas numa estrutura de estiragem, garantindo uma uniformidade absoluta. Em seguida, elas entram na estrutura de fiação fina. Aqui, os fusos giram a milhares de rotações por minuto. Eles puxam a fita e torcem-na implacavelmente. É esta torção, esta força mecânica pura, que entrelaça os milhões de microfibras, transformando a fraqueza em força. Sensores ópticos monitoram cada fio. Se um quebrar ou a espessura desviar por 1 micron, a máquina para instantaneamente. Agora temos fio, milhares e milhares de carretéis de fio de algodão forte e uniforme. Eles são levados para a sala de tecelagem. E esta sala é um ataque aos sentidos. Não são apenas algumas máquinas, é uma vasta rede, um organismo mecânico vivo. O som de centenas de teares trabalhando em uníssono é um trovão rítmico que se sente no peito. A fábrica usa 2 técnicas principais. A primeira é a tecelagem clássica. Milhares de fios verticais, o urdume, são mantidos tensos, enquanto uma lançadeira ou um jato de ar dispara um fio horizontal. A trama, por entre eles a velocidades incríveis, trancando-os no lugar. Isto cria têxteis firmes e duráveis, como o denim ou a lona. A segunda técnica é a malharia, knitting. Em vez de uma grade, isto é uma dança complexa de agulhas que formam laçadas, entrelaçando-as umas nas outras. Isto cria os tecidos macios e elásticos que conhecemos como camisetas ou moletons. Em ambos os processos, a tensão é tudo. Sensores de vibração e movimento monitoram cada máquina. Se um único fio se desalinhar, o sistema tem de recalibrar instantaneamente, ou a tensão rasga o tecido e um rolo inteiro é perdido. Os rolos maciços de tecido que saem destes teares são chamados de tecido cru. Eles são fortes, mas ásperos, sem cor e sem vida. Eles são transferidos para a instalação de tingimento. E isto não é apenas um banho, é uma operação química de alta pressão. Primeiro, o tecido é lavado para remover quaisquer óleos ou poeiras da tecelagem. Em seguida, ele entra numa caldeira de tingimento selada. Temperatura, pH e tempo de imersão são controlados por computador. Cada variável é crítica, mas o processo mais inteligente acontece com misturas de algodão e poliéster. O poliéster e o algodão absorvem corantes de formas totalmente diferentes e em temperaturas diferentes. Por isso, a máquina executa 2 ciclos de tingimento distintos no mesmo banho, um para o algodão e outro a uma temperatura muito mais elevada para o poliéster. Após o tingimento, o tecido passa pela termofixação. É esticado em quadros de precisão e passa por um forno. É este passo que estabiliza as dimensões do tecido e impede que a sua futura camiseta encolha drasticamente na primeira lavagem. Finalmente, tratamentos de amaciamento, anti-rugas e anti-estáticos dão ao tecido as suas propriedades finais. Temos agora um material de engenharia, forte, colorido e macio. A etapa final é a montagem. O tecido é enviado para o piso de corte. Em muitas fábricas, este passo crucial ainda é humano. Camadas de tecido, por vezes, até 60 folhas de altura, são empilhadas. Mas como cortar 60 camadas com precisão? Um poderoso sistema de vácuo suga todo o ar por baixo da mesa, comprimindo as 60 camadas num bloco quase sólido, impedindo qualquer movimento. Então, um trabalhador qualificado, usando um cortador elétrico rotativo, desliza através do material, seguindo os padrões com uma precisão de milímetros. As peças numeradas são então empilhadas e enviadas para a linha de costura. É uma sinfonia de movimento. Mesas transportadoras movem as peças entre centenas de operadores, cada um especializado num único passo. As máquinas de costura de alta velocidade disparam a mais de 5.000 pontos por minuto, mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, criando costuras consistentes. Mas para detalhes complexos, como um colarinho ou um bolso, a velocidade pura cede à precisão humana, e as mãos firmes de um artesão assumem o controlo.
Cada peça de vestuário é prensada a vapor, medida e rigorosamente inspecionada antes de ser dobrada e embalada. Mas sabia que nada disto é desperdiçado? As sementes que separamos no gin não são lixo. Elas são prensadas para fazer óleo de cozinha ou processadas em ração animal rica em proteínas. E a própria fibra, a sua magia está escondida. Cada fibra de algodão é composta por milhares de células de celulose ocas. É esta estrutura oca que lhe permite absorver umidade e respirar, mantendo-nos frescos. E aquele fardo de algodão que vimos ser prensado? Um único fardo contém fibra suficiente para produzir mais de 10.000 camisetas de algodão. Desde aquela minúscula semente, plantada com precisão de GPS, passando pela força bruta das serras do gin, pela engenharia complexa da fiação que transforma fumaça em força, pela química de alta pressão do tingimento e pela velocidade da linha de montagem. O algodão percorreu uma longa e incrível jornada. Por trás de cada fio está o esforço invisível de agricultores, engenheiros e trabalhadores em todo o planeta. E assim, aqueles 55 bilhões de libras de fibra, colhidas em campos brancos, tecem-se silenciosamente na própria trama das nossas vidas. Como algo que você pode rasgar com as mãos pode ter a força para substituir o aço? Parece um paradoxo. A fita adesiva. Ela é leve, flexível e parece simples. No entanto, nas linhas de montagem de carros, aviões e arranha-céus, esta invenção silenciosa eliminou a necessidade de milhões de soldas e rebites pesados. Ela se tornou a solução invisível que une nosso mundo moderno. Mas como ela é feita? Como os engenheiros transformam um punhado de grânulos de plástico em um fluxo interminável de filme pegajoso, mais fino que um fio de cabelo, mais forte o suficiente para suportar quilos de pressão? Esta não é a história de uma simples fita. É a história de uma maravilha da engenharia de precisão, onde o calor extremo, a química complexa e a velocidade alucinante se encontram para criar a ferramenta que literalmente mantém o mundo unido. A jornada começa aqui, com o coração do filme. Milhões de pequenos grânulos de polipropileno. Este não é o plástico comum dos seus brinquedos. É um polímero de engenharia, leve, mas escolhido por uma razão crucial. Ele pode suportar uma tensão várias vezes maior que o polietileno padrão. Toneladas deste material chegam à fábrica em contêineres gigantes e selados. O inimigo número 1 aqui é a umidade. Antes que qualquer grânulo possa ser derretido, ele deve passar por uma fase de secagem intensa. Cada lote é aquecido a exatamente 110 graus Celsius. Um único grânulo úmido, ao entrar na extrusora, se transformaria em vapor, criando uma bolha microscópica que arruinaria a integridade estrutural de um rolo inteiro. É uma guerra contra a menor gota de água. Uma vez que os grânulos estão perfeitamente secos, a receita secreta é adicionada. Eles entram em um vórtex de mistura de alta velocidade. Primeiro, estabilizadores térmicos. Eles são essenciais, pois o plástico enfrentará temperaturas de até 260 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão ativo. Sem eles, o plástico simplesmente queimaria e se desintegraria. Em seguida, agentes antiestáticos, para que a poeira da fábrica não seja atraída magneticamente para o filme. E, finalmente, o ingrediente mágico: intensificadores de adesão. Eles preparam quimicamente a superfície do plástico em um nível molecular, tornando-a receptiva à cola que virá depois. Esta mistura não é apenas plástico, é uma fórmula de alto desempenho, projetada para sobreviver ao seu próprio nascimento violento. Agora, a mistura de polímero puro está pronta para a metamorfose. O plástico derretido, uma massa viscosa e brilhante, é empurrado sob pressão extrema para a matriz de extrusão. E aqui, a indústria se divide em dois métodos espetaculares. O primeiro é o método do filme soprado. O plástico sai por uma matriz circular e, imediatamente, ar comprimido é injetado em seu centro. O resultado é hipnotizante. Uma gigantesca bolha de filme, translúcida e delicada, começa a subir em direção ao teto da fábrica, parecendo uma catedral de plástico. Ela se eleva por vários andares, resfriando lentamente. Mas o verdadeiro gênio está aqui. Ao ser inflada, a bolha estica o plástico em duas direções ao mesmo tempo, longitudinal e transversalmente. Este estiramento biaxial
alinha as cadeias de polímero em uma grade entrelaçada, dando ao filme uma força e resistência ao rasgo quase sobrenaturais. O segundo método é mais brutal e rápido, a tecnologia de filme fundido. Aqui não há bolha. O plástico derretido é forçado através de uma matriz plana, uma fenda estreita, com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Este fluxo contínuo de resina líquida cai diretamente sobre um rolo de resfriamento maciço. Este cilindro de metal polido gira em alta velocidade e é mantido a uma temperatura glacial, entre 15 e 21 graus Celsius. No instante em que o plástico quente toca o metal frio, sua estrutura é instantaneamente congelada. Este congelamento rápido cria um filme que é perfeitamente plano, opticamente puro e possui um brilho superior. É a escolha ideal para fitas transparentes de alta qualidade ou para aquelas que receberão impressão de logotipos, onde cada centímetro deve ser impecável. Duas técnicas, um objetivo: criar a base perfeita. O filme agora é forte e claro, mas ainda é inútil. Falta o seu superpoder: a aderência. O filme, agora em rolos gigantes com quilômetros de comprimento, entra na seção de revestimento. É aqui que a pegajosidade é aplicada e é um processo de precisão de nível cirúrgico. Dependendo da finalidade da fita, o adesivo pode ser um acrílico à base de água, famoso por sua durabilidade e resistência ao envelhecimento e ao calor, ou uma borracha sintética, que oferece aquela aderência instantânea e agressiva. Este adesivo é mantido em tanques selados, constantemente agitado para garantir que sua viscosidade seja uniforme a cada segundo. O filme passa em alta velocidade por uma série de rolos de aplicação. Uma lâmina de aço ultra fina, calibrada por computador, flutua sobre a superfície, espalhando o adesivo em uma camada com apenas alguns microns de espessura. Quão fino é um micron? Cerca de 50 vezes mais fino que um único fio de cabelo humano. A tolerância para erros é zero. Uma gota a mais e a fita ficará grudenta e falhará. Uma gota a menos e ela não colará. Imediatamente após o revestimento, o filme mergulha em uma jornada por túneis de secagem aquecidos, com temperaturas entre 82 e 104 graus Celsius. O calor evapora todos os solventes, deixando para trás apenas a pura pegajosidade, agora permanentemente ligada ao filme. Em alguns casos, para fitas industriais, esse processo é feito 2 vezes. Uma camada de base para se fundir ao filme e uma camada externa para o máximo desempenho. O filme pegajoso está quase pronto, mas em que ele será enrolado? Em paralelo, em outra parte da fábrica, um herói desconhecido está sendo criado: o núcleo de papelão. Esta não é uma peça secundária, é a espinha dorsal estrutural da fita. Para produzi-los, longas tiras de papel craft de fibra longa, escolhido por sua incrível resistência à compressão, são alimentadas em uma máquina de enrolamento. As tiras são revestidas com um adesivo forte, como PVA ou amido, e então enroladas em espiral em torno de um mandril de aço, fixado em um ângulo preciso de 30 a 45 graus. À medida que as camadas se sobrepõem, rolos de pressão entram em ação, aplicando uma força de 150 psi. Isso é mais de 10 vezes a pressão dentro do pneu do seu carro. Essa força esmaga as camadas de papel umas contra as outras, criando um tubo sólido, denso e sem falhas. A verdadeira mágica, no entanto, é o corte. À medida que o tubo contínuo sai da máquina, lâminas de liga de carboneto, girando milhares de vezes por minuto, entram em ação. Elas produzem um zumbido agudo e penetrante, enquanto fatiam o tubo em núcleos individuais. O processo é monitorado por sensores a laser que garantem que cada corte tenha uma precisão de 5 milésimos de polegada. Essa precisão obsessiva garante que quando o núcleo for para a linha de enrolamento, ele estará perfeitamente plano e balanceado. Agora, as duas linhas de produção se encontram, os gigantescos rolos de filme pegajoso e os núcleos de papelão perfeitamente calibrados chegam à estação de enrolamento final. É aqui que a velocidade se torna o nome do jogo. Um núcleo vazio é travado no eixo. Sensores a laser o centralizam com precisão coaxial. Do outro lado, o rolo mestre de filme é mantido sob tensão constante por um freio eletromagnético. Este freio é o cérebro da operação, mantendo a tensão do filme dentro de uma janela minúscula, entre 3 e 4 psi.
Se a tensão for muito alta, o filme esticará e o adesivo será distorcido. Se for muito baixa, o enrolamento ficará frouxo e o rolo irá descascar. A máquina dispara, o núcleo gira, puxando o filme a uma velocidade de mais de 91 metros por minuto. Isso é mais rápido do que um velocista olímpico corre os 100 metros rasos. Mas enquanto isso acontece, outro processo incrível está em andamento. Ao longo do eixo de enrolamento, uma unidade de jato de microar sopra continuamente finos fluxos de ar comprimido sobre a fita. Sua missão: remover qualquer partícula microscópica de poeira ou bolha de ar que ouse ficar presa entre as camadas. É uma sala limpa em movimento, garantindo que cada centímetro de fita seja perfeitamente claro. Em segundos, o rolo atinge o diâmetro programado. Uma lâmina automática corta o filme, um rolo de vedação térmica alisa a borda e o rolo acabado é ejetado para uma esteira. Um novo núcleo vazio é carregado e o ciclo recomeça, quase sem pausa. O rolo está pronto, mas não pode sair da fábrica. Agora ele enfrenta os inspetores robóticos. Cada rolo passa por uma estação de inspeção automatizada. Câmeras de alta resolução, verdadeiros olhos de águia digitais, varrem a superfície procurando pelos inimigos. Poeira presa, desalinhamento da borda ou enrolamento irregular. Sensores de compressão apertam o rolo para garantir que a tensão esteja perfeitamente distribuída do núcleo até a superfície. Qualquer rolo que mostre o menor desvio, além da tolerância de micron, é automaticamente sinalizado e ejetado da linha. Não há segunda chance. Os rolos aprovados seguem para a embalagem, uma dança coreografada de braços robóticos. As máquinas pegar e colocar agrupam os rolos em caixas, geralmente em conjuntos de 36 ou 72 unidades. As caixas são formadas, carregadas e movidas para a estação de vedação. E aqui, testemunhamos o momento final de ironia industrial. O braço robótico pega um rolo de fita adesiva, a mesma fita que acabou de ser produzida, e a usa para selar a caixa de si mesma. O ciclo de produção está completo. Paletes inteiros são então embrulhados, etiquetados e transferidos para a zona de expedição, prontos para serem enviados para armazéns, canteiros de obras e fábricas ao redor do mundo. O processo é fascinante, mas existem segredos que as câmeras nem sempre capturam. Você sabia que antes de aplicar a cola, muitos filmes de alta qualidade passam por um tratamento corona? Eles são bombardeados com eletricidade de alta voltagem. Esse ataque elétrico abre mãos químicas microscópicas na superfície do plástico, permitindo que a cola se agarre com uma força permanente. Você sabia que o polipropileno original é feito de petróleo e gás natural, usando um catalisador especial chamado Ziegler-Natta, uma descoberta tão importante que ganhou o Prêmio Nobel? E você sabia que as fitas mais caras, como as usadas na indústria automotiva, têm duas camadas de cola diferentes? Uma camada de base para se fundir ao filme e uma camada externa projetada para a aderência máxima. Dos grânulos de polipropileno aos rolos de fita que unem o mundo industrial, esta jornada revela a engenhosidade humana em transformar matérias-primas em ferramentas essenciais da produção moderna. O que começou como plástico derretido a 260 graus, agora é um produto de precisão, medido em microns e quilômetros. Cada rolo de fita adesiva é mais do que um produto. É o resultado de centenas de etapas intrincadas, onde a química, a engenharia e a velocidade trabalham em perfeita harmonia. Da próxima vez que você ouvir aquele som icônico da fita sendo puxada, lembre-se do calor, da pressão e da precisão obsessiva necessários para criá-la. O herói invisível que, centímetro por centímetro, literalmente mantém nosso mundo unido. Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu. Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas.
Rolos massivos de aço, pesando toneladas, são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto. A definição da forma vem do fogo concentrado. Laser CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha. Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora. Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só. O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controle. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas. Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas, primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável. Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento. Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1, mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos.
Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos. É usado um equipamento hidráulico pesado que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única. Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente, mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica. Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina. Esta rede complexa de computadores e sensores supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança. A máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito, luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços. O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas, para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pintura seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da Terra, com milhares de toneladas de minério de ferro. Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste. O aço fundido é então transferido para poços de imersão.
São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem. Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto? Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel. O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus, que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional. Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho. Puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte, é a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo.